Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos trazer um relato escrito no ano 400 a.C., aproximadamente ali no século IV a.C., um relato que está na República de Platão, o relato que vai fazer a menção onde será contada a história de filho de Armênio, o relato em que ele irá narrar a sua experiência pós-morte e como ele viu o céu e o mundo dos mortos. É um relato grande, nós não iremos lê-lo por completo, mas iremos ler aqui as suas questões iniciais e principais, que trazem muitas similaridades, semelhanças e igualdades com as narrativas do livro do Apocalipse e principalmente também o livro de 1 Enoque. O livro de 1 Enoque, que foi escrito primeiro que o Apocalipse. O livro de 1 Enoque é do século 1 AC a 2 AC. Esta é a estimativa, aproximadamente século 1 a 2 AC, antes de Cristo, antes da Era Comum. O livro do Apocalipse é 1 DC, ou seja, logo o livro de Enoque é mais antigo, assim como a República de Platão, escrita no século IV antes de Cristo, também se configura um relato mais antigo do que o livro do Apocalipse. Eu já mostrei aqui por diversas vezes para os inscritos do canal que o livro do Apocalipse é uma construção. Nossa, eu já fiz vários vídeos e ainda tem tantos outros para fazer. O livro do Apocalipse é uma amálgama de diversas tradições apocalípticas, não somente judaicas, mas gregas, egípcias. Ok, mostrei aqui oráculos sibilinos, 1 Enoque, nossa, e tantos outros escritos que fazem parte da tradição apocalíptica, do livro de Apocalipse, e ele é uma reunião, é uma amálgama disso tudo. E para os estudiosos reais, né, dos textos sacros, sagrados, aqueles que buscam a interpretação correta através do método histórico crítico e também sabem que devem se debruçar sobre as questões esotéricas e não esoterismo de triângulozinho, cristalzinho pendurado na porta ou de canalzinho de YouTube, mas no sentido real da definição do grande Giovanni Reale em sua História da Filosofia do que é esotérico e exotérico. Então, aqueles que realmente conhecem o estudo da tradição dos textos sacros, dos textos sagrados, sabem que os documentos independentes chamados de Antigo e Novo Testamento, a reunião, esses compilados de livros, na realidade são herdeiros de todas as tradições, todas, volto a repetir, herdeiros de todas as tradições religiosas. Você encontrará na Bíblia como um todo escritos mesopotâmios, escritos persas, escritos sejam no Antigo Testamento, salmos de Ugarite, trocados com os seus respectivos nomes de deuses para a adoração ao único Deus. Você encontrará trechos avésticos, até mesmo no livro do profeta Isaías. Você encontrará no Novo Testamento, você encontrará similaridade de citações de Jesus, falando palavras de Árrica, falando palavras de filósofos, falando palavras que estão nos ditos apócrifos da Septuaginta, nos apócrifos católicos. Você encontrará todas as tradições, trechos similares e muito iguais do budismo no Novo Testamento. Você encontrará todas as tradições religiosas legadas nos textos bíblicos, seja no Antigo como no Novo Testamento. Então é importante você saber disso, saber identificar e interpretar essas tradições quando que elas são colocadas, ok? Não que esses documentos não tenham nada que seja construído de sua originalidade, mas vamos ao tema principal, vamos ao assunto, vamos ler aqui
A República de Platão. Trecho do livro 10 de A República de Platão. Não vou contar um apólogo de Alcino. Comecei, porém, a história de um varão de muito merecimento, filho de Armênio, panfilho de origem. Havendo morrido em combate, no 10º dia, quando recolheram os corpos, já em começo de putrefação, foi o dele encontrado em perfeito estado e levado para casa, a fim de ser sepultado daí a 2 dias, mas, ao ser colocado na pira, reviveu e contou o que vira no outro mundo. Logo que sua alma saiu do corpo, disse ele, partiu dali em companhia de muitas outras e foram dar a um lugar maravilhoso, com 2 fendas na terra, contíguas, e outras 2 acima no céu, igualmente dispostas. Entre essas duplas fendas achavam-se sentados alguns juízes, que depois de anunciarem a sentença, mandavam os justos subirem pelo caminho da direita, no rumo do céu, depois de fixar-lhes na frente um escrito com teor da sentença, e os injustos pelo caminho da esquerda, ladeira abaixo, os quais também levavam nas costas o relato de quanto haviam praticado. Ao aproximar-se dos juízes, estes lhe disseram que ele fora escolhido como mensageiro para os homens e lhe recomendaram ouvir e observar tudo o que se passasse à sua volta. Notou então que as almas, depois de julgadas, se dirigiam para uma das aberturas do céu ou da terra. Das outras 2 fendas saíam de contíguo novas almas, exaustas e empoeiradas, as que subiam da terra, e limpas as que baixavam do céu. Em levas ininterruptas, todas pareciam chegar de uma longa viagem e se reuniam alegremente no prado onde acampavam como num festival. As que se conheciam cumprimentavam-se. As oriundas da terra inquiriam as outras sobre o que se passava no céu. Como as do céu procuravam informar-se das ocorrências na terra. Nesses relatos recíprocos, por entre lágrimas e gemidos, algumas recordavam quanto haviam sofrido ou visto sofrer na viagem subterrânea, viagem de 1000 anos, enquanto outras, as que baixaram do céu, relatavam suas vivências celestes de inconcebível beleza. É impossível deixar de lembrar nesse momento da parábola do rico e Lázaro e também do que está no livro do Apocalipse, do capítulo 6, versículos 9 a 11, onde estão aquelas almas embaixo do altar clamando por justiça. Então é impossível você não lembrar desse relato. Bom, se clama por justiça é porque tem memória do que aconteceu. Aliás, é uma cultura, né? O pessoal querer dizer que ninguém vai lembrar do que aconteceu aqui. É uma cultura popularesca, né? Evangélica. Mas, na verdade, o livro do Apocalipse, se tomar esses textos por literais, está cheio de menções que nós vamos lembrar do que aconteceu aqui nessa vida. Então é impossível deixar de notar também esta semelhança. Bom, meus amigos, esse relato de filho do Armênio, panfilho de origem, ele traz muitas outras semelhanças. Aos que já leram o Inferno de Dante, encontrarão semelhanças aqui também. Encontrarão semelhanças em muitas outras tradições. Este relato é muito interessante e para você que já leu outros escritos, você verá
que foram inspirados muitas situações aqui, e este relato também é inspirado em outros anteriores a ele. Ok? Valeu, um abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.